Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram do último vídeo que a gente compartilhou? Bom, eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje nós vamos fazer juntos um salgado. Podemos dizer que um salgado meio que saudável. E ele também não é frito. Nós vamos fazer esse salgado, nós vamos assar ele na air fry. Então, papel e caneta na mão e bora para a receita. Vou passar todos os ingredientes agora para vocês, mas não se preocupe, tá? A receita completa e o modo de preparo vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Nós vamos precisar de 1 kg de peito de frango, temperos a gosto, queijo, farinha de trigo, ovo e farinha panko ou farinha de rosca, tá bom? E de eletrodoméstico nós vamos precisar de um processador e da air fry. Nós vamos começar então colocando no processador 1 kg de peito de frango. O meu eu cortei em cubinhos porque eu comprei aquele com osso e pele, mas se você comprar só o filé, aí já pode ir direto aqui pro processador. Nós vamos processar tudo isso aqui bem até virar uma pastinha. Trituramos então até fazer uma pastinha, tá vendo? Agora nós vamos transferir isso aqui para uma vasilha. Nós vamos preparar a massa do nosso salgado, gente. Ficou bem triturado, uma massinha. E agora a gente vai temperar isso aqui, gente, do gosto de vocês, tá? No meu eu vou colocar sal, páprica defumada, cebolinha e chimichurri, que são os temperos que a gente mais usa aqui em casa. Mas aí na casa de vocês, vocês podem colocar o tempero que mais agradar a vocês. Depois de bem temperadinho aqui, ó, a gente fez toda a nossa massinha. Ficou bem temperadinho. Agora eu vou ensinar vocês como que a gente vai abrir essa massa e como que a gente vai rechear ela. Gente, minha luva tá grande, tá? Não repara não. Preciso comprar uma menorzinha, mas na loja onde que eu fui só tinha G e a minha tem que ser P. Aí ela fica meio que frouxa aqui na minha mão. Ó, fica bonito, hein? Ó. Agora vamos trocar de luva e vamos montar os nossos salgados. Vamos limpar então a nossa bancada, deixar ela super limpa aqui. Para abrir, nós vamos precisar de um saquinho desse aqui mesmo de verdura, limpinho, tá, gente? Vamos pegar ele limpinho, que é ele que vai ajudar a gente a abrir. A gente vai precisar usar os dois lados dele. Um lado a gente vai colocar a massinha, o outro a gente vai abrir e depois retirar para poder colocar o recheio. Gente, vamos começar então a montar. Ó, um pouquinho de massa. Ó, a gente abre como se fosse um disquinho, tá vendo? Ó, vamos abrir aqui como se fosse um disquinho. A gente arruma aqui com a mão. Não podemos exagerar no que, gente? No recheio, para ele não abrir, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, um pedacinho e meio de queijo. Você pode rechear também com presunto, queijo, carne moída, o que vocês quiserem. Eu vou rechear só com mussarela. Fechou aqui, vamos. Tudo por cima do saquinho, tá vendo, gente? Ó, fechou aqui bem fechadinho. Vamos começar a colocar eles em uma vasilha, porque nós vamos congelar. Antes de empanar, nós vamos congelar, tá? Esse vai ser o segredo pra gente conseguir assar. Mas, ó, o pastelzinho fica assim, ó, bem fechadinho. E depois que congelar, não vai ter erro. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. Vamos colocar um saquinho aqui, gente, só pra não correr o risco depois de grudar o nosso pastelzinho, depois de congelar. Então, vamos montando ele aqui e montando com o saquinho. Uma dica para vocês, usem a luva, porque eu acredito que vai ajudar bastante nesse processo. Porque como não temos farinha, não temos nada aqui no nosso peito de frango para dar a liga, é só ele mesmo e os temperos, e ele fica mais molinho, né? Então ele fica um pouquinho ruim de manusear ele aqui. Mas com a luva, ó, você consegue ir moldando os seus pastelzinhos, fazer mais um aqui junto com vocês. Não faz muito fino também, nem muito grosso. Essa receita não pode ter muito exagero, viu, gente? Fechou aqui. Aperta bem, pra não estourar. E mais um pastelzinho pronto. Dá pra fazer bolinha, dá pra fazer no formato de quibe. Vocês podem escolher aí, brincar com a criatividade. Pode chamar a criançada para ajudar, porque, gente, é muito fácil essa receita, viu? Tirando a parte de mexer no processador, é uma receita que até criança faz. 1 kg de peito de frango, triturou, temperou a gosto, aí é só rechear também com o recheio da preferência de vocês.
Ficaram prontos nossos pastelzinhos, rendeu 13,5, deu um pequenininho aqui. Então, para 1 quilo de peito de frango, os meus deram essa quantidade, mas eu fiz grande também, tá vendo? Agora, o segredo disso aqui dar certo, não estourar tudo, não melecar tudo na hora de empanar no ovo e nas farinhas, nós vamos levar para o congelador por uns 10, 15 minutinhos, depende aí da potência do seu congelador, tá bom? Quando isso aqui estiver todo congelado, a gente volta para empanar e daí eu vou ensinar vocês a sequência para empanar, para a gente estar assando ou fritando, tá? Então, bora pro congelador com isso aqui. Enquanto os nossos pastéisinhos vai congelar, eu vou de novo aqui arrumar a minha cozinha. E uma dica legal, sei lá, uma ideia que eu tive aqui enquanto eu tava fazendo os salgadinhos, é que além da gente comer ele como aperitivo, que era a ideia inicial do vídeo, eu acho que se a gente fazer um arrozinho para acompanhar, ele daria para entrar aí com uma mistura? Não sei, vamos ver. Vamos ver como ele vai ficar depois de assado. E eu falei anteriormente que dá para fritar. Gente, dá para fritar também, tá bom? Tanto fritar no óleo, quanto fazer na air fry. Eu vou optar por fazer na air fry aqui pra gente ver como fica, tá? Bom, tá quase dando o nosso tempo ali de congelar os nossos pastéis. Então, a gente vai bater 3 ovos pra gente poder empanar, tá bom, gente? Então, vai ser 3 ovos, 200 gramas de farinha de trigo e 200 gramas de farinha panko ou farinha de rosca. No meu caso aqui, eu vou usar a farinha de rosca porque eu não encontrei a farinha panko aqui no Paraguai ainda. Então, eu vou usar a farinha de rosca que também dá certo, tá bom? Então, eu vou bater tudo, preparar aqui para explicar para vocês a ordem de empanar. Vamos ver, então, se congelou aqui, gente. Parece que sim. Bem geladinho. Deixa eu colocar minha luva aqui, que a luva ajuda por causa que vai grudar, né? Então, ó, deixa eu explicar para vocês. Aqui a gente tem 3 ovos batidos, 200 gramas de farinha de trigo e 200 gramas de farinha de rosca, mas pode ser farinha pão. E aqui tenho a minha air fry com a minha forminha de silicone, tá bom? A minha air fry é pequena, então eu vou ter que assar, gente, de 2 em 2. Mas se a de vocês for maior, pode colocar a quantidade que caber. Se vocês optarem por fazer na air fry como eu, então é 20 minutos a 180 graus, tá bom? Qualquer coisa, 10 minutos de um lado, 10 minutos do outro. Se você for fritar, aí frita em óleo bem quente, né? E aqui a sequência vai ser a seguinte. Vamos pegar um aqui. Acabou grudando o meu aqui, ó. Tá vendo? Agora ele já não gruda mais na mão, tá vendo? Então a sequência vai ser ovo, farinha de trigo. Gente, essa parte que acaba dando uma lambuzadinha mesmo, né? Farinha de trigo, ovo e farinha panko. No meu caso aqui, farinha de rosca, tá? E daí você já pode ir reservando para você fritar. No meu caso aqui, eu vou assar na air fry. Como a minha pequena, já falei para vocês, vai caber 2. Vamos fazer esse processo com todos os nossos pastéis e a gente volta para ver como que vai ser. Já coloquei os nossos 2 primeiros aqui, então, 180 graus, 20 minutos. Gente, eu acredito que ele frito deve ficar muito mais gostoso, viu? Mas eu tô com um problema aqui com o meu fogão, que aqui no apartamento novo que a gente mudou, ele é de indução e eu não tô sabendo muito usar ele. Então, para não correr o risco de eu queimar, eu vou fazer na air fry mesmo. Mas eu acredito que ele frito deve ser muito mais gostoso. Gente, o meu ficou mais ou menos 1 hora no congelador, tá? Eu tô sentindo que ele não tá totalmente congelado. Então, se você tiver tempo aí na sua casa, você pode deixar um pouquinho mais, que não vai ter problema. Vamos ver como vai ficar. Eu tô curiosa pra ver. E daí a gente decide se vamos comer ele como aperitivo, né? Como salgadinho normal. Ou se vamos fazer um arrozinho e usar ele como se fosse a nossa carninha do dia. Eu acho que como aperitivo é mais gostoso. E aproveitando aqui o nosso bate-papo, se vocês quiserem ver alguma receita de vocês sendo feita aqui no canal, deixa aí nos comentários, tá bom?
Eu sempre vou estar lendo. E se tiver alguma fácil, eu tento reproduzir aqui. Gente, acabou que eu quis fazer frito também. Então, vamos ser dos dois modos. O frito no óleo e o da air fry. Vamos ver qual que fica melhor. A gente vai eleger o melhor. Finalizamos, então, nossa última assada. Então, vou mostrar pra vocês. Fiz metade frito e metade assado. Não resisti, gente, porque o frito deve ser maravilhoso. Vem aqui pra nossa mesa, então. Aqui temos o assado na air fry e aqui temos o frito. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Esse barulhinho. Escuta esse barulhinho. Esse é o assado e esse é o frito. Gente, isso aqui deve estar divino. Então agora, como eu sempre falo para vocês, já coloquei a nossa mesa, vou chamar a minha família, vou desfrutar esse momento. É fácil fazer? Não é. Dá trabalho, suja toda a minha cozinha, mas não tem nada melhor do que passar esse momento com a família. Então, mais uma vez, eu peço para vocês, esposa, faça para a família, marido, faça para a família, para vocês compartilharem esse momento e depois vocês me contam no próximo vídeo, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Deixa a sua receita aí embaixo, que se for fácil, eu prometo que eu vou tentar reproduzir aqui na minha cozinha. Você quer frito ou assado? Eu quero esse aqui. Assado? Vou provar o assado. E você, meu amor? Eu quero mais crocante que tiver. Os dois. Eu vou de assado também. Como será que tá o queijo no meio, hein? Limãozinho? Limãozinho. Pode comer? Pode. Gente, olha isso. Olha isso. Ó, Hum, ó. hum, Ó. E aí, gente? Perdi tudo que eu já comi. Façam. Façam na casa de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.